Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, logo depois deles terem reclamado por causa do pão, eles também vão ter a oportunidade de reclamar por causa da água. E nessa reclamação que eles fazem por causa da água, é muito interessante porque o significado que a água tem para nós no Novo Testamento. Jesus Cristo ele vai dizer que se alguém crer nele, dentro dele se fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Diante de uma mulher em Samaria, ele vai dizer que quem beber da água que ele der, jamais terá sede de novo. Então a água, ela tem um significado importante e um significado existencial insubstituível. Bom, a visão do Moisés a respeito da fala daquelas pessoas, ela é muito dura. No livro do Êxodo, aqui no capítulo 17, no versículo 2 diz assim: Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? No versículo 7 diz assim: E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Olha, nós vivemos dias no cristianismo que essa pergunta ela deve ser feita diariamente, inúmeras vezes, por muitas pessoas. O cristianismo que nós experimentamos hoje, 2000 anos depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem uma fragilidade tão grande, porque ele passou a ser bandeira de opinião política. O nosso cristianismo hoje, principalmente no Brasil, ele elege presidentes, ele elege governadores, ele elege prefeito. O cristão hoje no Brasil, ele passou a ser diferencial de investimento político. O nosso cristianismo, ele em nada perde para qualquer outra religião pagã, para qualquer outra religião histórica, oriental, medieval, filosófica, não perde. Porque o nosso cristianismo, ele se torna um ativismo para essa vida aqui. Então, o pão, ele passa a ser o pão da padaria da esquina. A água para nós é a água da Copasa. É direito. Nós vamos reivindicando essas coisas e vamos nos confundindo. Com o quê? Com o mundo? Com o Egito? Quando nós falamos em água, precisamos compreender que água é essencial à existencialidade humana. 90 e poucos % de nós é água. Então, essencialmente, nós somos água. E que água nós estamos usando para repor quem nós somos? E aqui que entra a importância disso. A importância é que Deus vai dizer para o Moisés: Moisés, não preocupa não. Não se preocupa não. Você vai pegar o cajado que você usou para abrir o Mar Vermelho. Você vai pegar o seu irmão, sacerdote. Você vai se dirigir a uma determinada rocha. Você vai bater na rocha. E da rocha vai sair uma água. E essa água vai ser suficiente para saciar a sede de toda essa multidão, de todo esse povo. Querido, olha, muitos milagres aconteciam no deserto. Certa vez, águas amargas, água salobra, elas foram tornadas água doce simplesmente quando Moisés jogou um graveto, um pedaço de pau dentro daquela água, ela ficou boa para beber. Mas chegou um momento aqui agora definitivo, em que Deus vai fazer com que aquele povo beba água de um lugar que não tinha água, de um lugar de onde nunca saiu água, e a água vai sair da rocha. Jesus é a rocha da nossa salvação. Lá você vai ver no Novo Testamento a conversa de Jesus com Pedro. Jesus vai dizer para o Pedro: Pedro, você é uma pedra, uma pedrinha, um pedaço de mim. Mas sobre essa rocha que eu sou, eu edificarei a minha igreja. Jesus é a rocha. E dela vai sair uma água
que vai descedentar. Profético, aqui no Velho Testamento. Uma profecia linda, uma profecia maravilhosa. Quando Deus mandou o maná, Deus deu uma determinação para aquele povo e disse para eles, olha, vocês vão pegar o maná todos os dias. Na sexta-feira vocês vão pegar uma porção dobrada, porque no sábado vocês não pegarão. E Deus disse, olha, eu vou deixar essa ordem, eu vou deixar essa instrução para eles, simplesmente para perceber se eles me obedecem. Eu quero saber se eles me obedecem, lá no pão. Agora na água, a água é essencial. A água é todo dia. Olha, nós precisamos compreender que se nós continuarmos nos alimentar do cristianismo como uma religião, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se nós continuarmos a perceber o cristianismo como uma forma de militância, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Você vai ouvir falar em teologia da libertação, você vai ouvir falar em teologia da prosperidade, você vai ouvir falar em N teologias. Isso é água de Deus? Isso é o que Deus tem provido para nós, para sustentar a nossa vida? Olha, nós precisamos compreender que Jesus, diante do poço de Jacó, e o poço de Jacó ali tem um significado maravilhoso, porque é de onde Deus faria nascer um povo que nem povo era. Nós estamos lendo a história do povo de Jacó aqui. E a mulher perguntou para Jesus, você é maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu desse poço? E Jesus vai dizer para ela, mulher, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Dá para nós entendermos que nós não podemos viver de um cristianismo, ou sermos sustentados, a nossa esperança ser sustentada por um cristianismo que espera para essa vida? De um cristianismo que reivindica para essa vida? De um cristianismo que milita para essa vida? Ah, mas então nós estamos dizendo que nós seremos alheios a qualquer angústia humana? De modo nenhum. De modo nenhum. Nós estamos dizendo que quando existe uma existencialidade em Deus, a água flui. Dentro dele nasce e jorra uma água que jorra para a vida eterna. Então quando você ouvir falar assim, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Essas coisas, elas não são leis que você escreve numa placa e você vai passar a cumprir. Você não vai conseguir. Isso é uma água que jorra, porque você bebeu da água que é Jesus. Dentro de você nasce essa água que jorra para a vida eterna. Nós estamos dando nome para essa água. Fruto do Espírito. Então não é você saber o que é o fruto do Espírito, que o fruto do Espírito é amor. Não adianta saber. Se você não bebe da água que Jesus dá, você não vai amar. Existe uma alegria no Espírito que ninguém tem. Mas não é o fato de saber que muda quem você é. É o fato de beber da água que Jesus pode dar. Essa é a proposta existencial nessa caminhada. Nós estamos consolidando uma aliança com Deus. Nós estamos dizendo a Deus que nós aceitamos a proposta de termos uma aliança com Ele, de sermos dele, de não sermos de nenhum outro. E nesse processo da caminhada, Ele se manifesta a nós, para que nós possamos nos manifestar àqueles que estão à nossa volta. Então é preciso o entendimento de que alguma coisa existencial em nós, água, 90% de quem nós somos, precisa ser Espírito Santo. Porque senão nós teremos uma religião, nós teremos uma forma existencial, e eu vou ensinar para você 5 passos para você não brigar com o seu irmão na igreja. Eu vou ensinar para você 7 passos para você ser fiel a Deus. Eu vou ensinar para você 10 passos para que você tenha paz com os colegas de trabalho. Funciona. Para o cristianismo dessa vida, funciona. Para uma religião, funciona. Funciona no clube também. Você vai no clube, onde tem piscina, tem quadras, tem campo de futebol, tem regras lá de convivência. Como que as pessoas precisam conviver lá? Tem regras. Quem usa a churrasqueira, como é que faz? Tem regras.
Quem usa piscina, como é que funciona? Tem regras. E o cristianismo tem regras? Tem não, querido. A regra do cristianismo é beber da água que é Jesus. Para que cada vez que ele frutifique naturalmente. Não é porque tem regras a cumprir, é porque aquilo flui de quem ele é. Quem beber da água que eu lhe der, dentro dele nascerá uma fonte que jorra para a vida eterna. Eu fico maravilhado. Quando eu leio o texto de Jesus com Nicodemos, e o Nicodemos pergunta para Jesus, Jesus, eu gostaria de compreender vida eterna. O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus vai dizer para ele, Nicodemos, se você não nascer de novo, não tem jeito. Você precisa nascer de novo. E aí chega uma hora que Jesus diz para ele assim, não fica feliz de saber. Não fica feliz porque eu te disse. Você precisa nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. É uma proposta de beber da água que sai da rocha. Uma água nova de um lugar que nunca existiu água ali e agora passou a ter uma água que vem de Deus. Uma água providenciada por Deus. Por que Deus faria isso? Porque Ele é digno de adoração. Porque Ele é digno de ser admirado. Porque quando eu vejo sobre a minha vida o cuidado dEle e quando eu percebo que se há em mim alguma coisa, é Ele quem dá. Se eu consigo produzir alguma coisa, não sou eu quem produz, Ele em mim produz. É muito doido, é muito loucura, mas isso é cristianismo. Uma organização, existem várias, querido, políticas, ONGs, existem muitas organizações. Cristianismo não é uma organização que anda por estatuto. Cristianismo anda pelo Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.